Boa noite. É um grande prazer estar com vocês nesta noite em que famílias brasileiras comemoram uma imensa vitória no Congresso. O PL 399, que é o projeto de lei que autoriza a plantação de maconha em todo o país e também o uso de maconha em produtos não medicinais e até em alimentos como doces, biscoitos, chocolates, não entrou na pauta da Câmara este ano. Foi uma grande luta da sociedade civil, da Federação de Amor Exigente, dos profissionais que estão conosco nesta noite, nesta live da Greenwood, da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas e dos deputados Osmar Terra, Diego Garcia Eros Biondini e do secretário Quirino Cordeiro Júnior. Nesta noite nós vamos falar sobre a internação involuntária, um outro tema de grande interesse ao Brasil, mas primeiro começamos com os nossos convidados. O presidente da Federação Brasileira das Clínicas Especializadas em Dependência Química, Roberto Brunelli, Dr. Juan Pablo Roig Albuquerque, diretor técnico da Clínica Greenwood, e o nosso presidente, o presidente do Conselho Editorial do Instituto Greenwood, Centro de Ensino e Pesquisa, Dr. Pablo Roig, também o fundador e diretor da Clínica Greenwood, que é referência no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos e em Portugal. Começo com o Dr. Pablo. Dr. Pablo, como é que o senhor classifica essa vitória da sociedade dos especialistas, evitando que o projeto que autoriza a legalização da maconha no Brasil fosse votada na Câmara neste 2020? Boa noite. Olha, Zilda, você é muito breve, porque temos um tema muito interessante também para tratar depois, mas isso tem um valor tão importante para a sociedade como um todo, né? Porque foi um triunfo da sociedade, das famílias e das pessoas que têm bom senso e não estão orientadas por, às vezes, alguns propósitos perversos. Nós sabemos que teve por trás disso muito dinheiro, muito lobby, muita política, e aqui se trata de uma questão de saúde. E as famílias que têm, de alguma maneira, que têm um impacto sobre a saúde, pois são vítimas da doença da dependência química, sabem muito bem o sofrimento que isso representa. Então, quando se toma uma atitude como essa, que é ouvir a população, ouvir a sociedade, ouvir as famílias, ouvir os profissionais da área e gente que tem experiência e que está lidando justamente com as vítimas de drogas psicotóxicas como a maconha, né? Isso eu acho que é um triunfo muito grande, muito grande. Realmente a sociedade ganhou com tudo isso. A sociedade ganhou. Roberto Brunelli, você que é o fundador da Federação Brasileira das Clínicas Especializadas em Dependência Química e que está no Brasil todo, como é que o senhor classifica essa vitória da sociedade e dos especialistas? Boa noite. Boa noite, Zilda. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Para nós que trabalhamos com internações de dependentes químicos, isso é uma grande vitória. Principalmente em perceber que a voz da internet, das redes sociais, através de um grupo que está unido em defender as famílias, estão sendo ouvidas. A hashtag PL399 não foi um sucesso, e eu tenho certeza que isso fortaleceu muito a nossa campanha contra a liberação da maconha. E principalmente porque nós tivemos a presença de grandes nomes da política brasileira. E as pessoas que mais ganharam com isso foram as famílias. Porque o que nós vemos hoje dentro das clínicas são mães desesperadas, com os seus filhos, com problemas de maconha, com sintomas graves de psicose por causa da maconha, e elas não sabem como fazer para ajudar os seus filhos. Então, a liberação dessa droga, do plantio dessa droga, seria um caos a mais para o Brasil nesse momento. Graças a Deus, deu tudo certo e nós estamos com uma vitória aí a mais para contabilizar.
Vitória que temos que destacar também do presidente da Federação de Amor Exigente, Miguel Tortorelli, que se empenhou, que foi para Brasília, que falou com deputados, com o doutor Quirino Cordeiro Júnior, que não saiu dos gabinetes dos deputados e senadores, e nós conseguimos esta vitória. Juan Pablo Roig, você que é o diretor técnico da Clínica Greenwood, que recebe pacientes de todo o Brasil, inclusive de outros países, como é que se classifica essa vitória da sociedade civil, dos especialistas e do governo federal? Uma vitória gigantesca, como o doutor Pablo estava falando, a gente está vendo que a sociedade está começando como falam, né, a sociedade acordou, né? As pessoas não se venderam a um lobby perverso, para a liberação de uma substância totalmente devastadora, que destrói a mente dos nossos jovens, né? Eles estavam para fazer o menu vai fazer um menu de restaurante da morte, né? É isso que eles queriam fazer e trazer aqui para o Brasil? Não, assim, é uma substância. Hoje em dia todo mundo acaba falando sobre medicamentos por conta da pandemia, se dá algum tipo de efeito colateral e tudo, e tem pessoas querendo liberar maconha que tem efeitos colaterais devastadores, que pode desencadear quadros de esquizofrenia, de depressão, que pode dar problemas cardiológicos, problemas respiratórios, e bravamente muitas pessoas lutaram para que isso não fosse em frente. Então, parabéns a todos os que se mobilizaram. Essa é uma vitória gigantesca para a nossa sociedade, é uma vitória que garante, inclusive, a liberdade dos jovens, porque falam, não, mas eles podem ser livres para poder usar, e não, né? Quando ele entra numa dependência química, ele perde totalmente a liberdade. Então, a gente está podendo dar, né, a liberdade a esses jovens de ter um cérebro que funcione, né? Foi uma vitória gigantesca. Parabéns a todos que se movimentaram, todos que levantaram a hashtag PL399 não, e todas as famílias que se empenharam, né, nessa caminhada para que isso não fosse em frente, a gente não trouxesse mais uma substância devastadora liberada aqui no país para destruir a saúde de uma população que já está com a sua saúde, inclusive a sua saúde mental, destruída. E nós estamos com uma outra luta, uma grande luta que vai mobilizar o Brasil, que é exatamente que a Greenwood está participando, a Febrace está à frente, que é da internação involuntária. Mas antes de falar do nosso tema, eu queria registrar que nós estamos com o psicólogo, o Emerson Peixoto, que está nos colocando no ar, o Brasil inteiro. Muito obrigado, Emerson, por todo o seu empenho e por esse trabalho fantástico que você faz, nos dando a oportunidade de estar em lives. E do André Alves Fortuna, que faz o site da Greenwood junto comigo. Mas o nosso tema nesta noite é internação involuntária. Internação involuntária é muito polêmico, por isso que nós reunimos 3 especialistas para tirarem todas as dúvidas sobre esta necessidade, mas que ainda pessoas que não são médicas, que são dos direitos humanos, são contra. Dr. Pablo Roig, vamos começar explicando uma dúvida que é muito frequente entre as famílias. Elas têm medo da internação involuntária porque os direitos humanos dizem, espalham por aí, que é igual a manicômio. Qual é a diferença, Dr. Pablo Roig? Olha, nós somos muito criticados por pessoas que se baseiam na lei antimanicomial, né? E eu não canso de dizer que o manicômio não tem nada a ver com a internação involuntária que a gente propõe, né? Então, a internação involuntária tem um objetivo muito claro: é permitir que a pessoa que está fazendo uso das drogas tenha o tempo necessário de abstinência da droga para recuperar uma parte do cérebro que está
tremendamente prejudicada e que faz com que ele se transforme numa pessoa imediatista, numa pessoa presentista e inconsequente. E que nas prioridades dessa pessoa a droga está em primeiro lugar. Portanto, eles abandonam coisas tão importantes como família, profissão, saúde, vínculos afetivos, tudo isso aí fica em 10º lugar. Então, em primeiro lugar está a droga. Então, quando você tem um paciente que, evidentemente, tem essa característica, né? Você tem que dar a ele a possibilidade de estar o tempo suficiente longe da droga para recuperar uma parte do cérebro que chama córtex pré-frontal, que é aquele que mede as consequências e que tem onde a gente pode reorganizar valores e prioridades, né? Enquanto isso não é feito, a pessoa se maneja com outra parte do cérebro, que é uma parte que é de total impulsividade, é imediatismo. Então, a primeira função da internação é dar ao paciente o tempo necessário para que recupere o cérebro e a partir, lembremos que a Nora Wolkoff, que é a maior especialista da área no mundo, sempre que ela faz alguma apresentação, começa dizendo que a dependência química é uma doença do cérebro, são cérebros que não funcionam bem e que então nós temos que ajudá-los a que funcionem bem para que coloquem os valores e as prioridades no seu devido lugar. Então, quando a gente pega um paciente e dá a ele o tempo necessário para recuperar as suas funções cerebrais, estamos dando a ele também a possibilidade de trocar uma coisa que é muito importante, que é o projeto de morte que está ligado à droga por um projeto de vida. Então, isso é muito importante pelo seguinte: se nós estamos propondo a essa pessoa ter uma vida melhor e sair da escravidão da droga, né, não tem nada a ver com as características dos manicômios, que são cronificantes. O manicômio não tem um projeto de vida. Nós temos projeto de vida para os pacientes, nós ajudamos eles a terem um projeto de vida. Então, já é uma primeira coisa que está totalmente equivocada e mal compreendida quando se critica a internação involuntária. Vamos partir de outro princípio. A internação involuntária só é feita quando existe um diagnóstico por trás que diz que essa pessoa precisa ser protegida da sua autodestruição. Ninguém critica a internação involuntária no suicida, porque tem que preservar a vida. Mas se critica a internação involuntária e baseada justamente em critérios como, por exemplo, ele tem que ter a liberdade de fazer o que... Primeiro, como o Dr. Juan Pablo falou claramente, eles não têm liberdade, eles têm que usar droga porque eles perdem a possibilidade de optar. Falo isso sempre, vou repetir, adicção significa, que é uma forma de definir a dependência química, é mais ajustada do que dependência química, mas adicção vem da palavra latina dictum, né, que era aquele indivíduo que criava uma dívida e não podia pagar, portanto se transformava em escravo do seu credor. Então, quando a gente define essa doença como adicção, estamos dizendo é uma pessoa que está escravizada pela sua doença. Então, a gente propõe recuperar a liberdade para esses pacientes. Então, isso não tem nada a ver com manicômio. Então, a lei manicomial, nós também somos a favor do princípio antimanicomial, né? Mas não é em absoluto nada, não tem nada a ver em absoluto com o que a gente propõe nas internações involuntárias. Outra coisa que é importante é que a internação involuntária, além de manter a abstinência, tem que manter a abstinência pelo tempo necessário. Geralmente os pacientes que chegam ao tratamento chegam porque estão talvez no fundo do poço e quando começam a sair do fundo do poço dizem já estou bom, já não preciso mais de tratamento. E então é aí que começam a aparecer essas internações, inúmeras internações dos pacientes, que eles têm que estar sempre saindo de internações, recaindo porque não fizeram o tempo necessário e voltando para mais uma internação. Então, muitos dos pacientes que chegam à nossa clínica têm 6, 7, 8 internações anteriores. Por quê? Porque não fizeram o tratamento no tempo necessário. Então, é importante que as pessoas estejam em abstinência e no tempo necessário.
Por quê? Porque tem que recuperar a função cortical, tem que ter um cérebro que esteja funcionando e medindo consequências. Então, essa é uma diferença básica, né, entre o nosso trabalho e o que se define como um manicômio. De nenhuma maneira nos identificamos com manicômio, pelo contrário. Né? Nós temos um projeto de vida para os pacientes, enquanto o manicômio é cronificante, a pessoa é um depósito de pacientes, então não tem nada a ver. Já quando a gente, acho que desde o ano 2000, o NAIDA fez uma lista de características que teriam que ter os tratamentos para serem eficientes. Né? Então, já em primeiro lugar, a primeira regra do NAIDA diz que não existe um tratamento para todos os pacientes. Cada paciente, existem diferentes tratamentos que se adaptam a diferentes condições do paciente. Por isso eu estava falando da importância de ter um diagnóstico. Você, ao fazer um diagnóstico, você propõe um tratamento ao paciente. Então, essa é uma coisa imprescindível, fazer um bom diagnóstico. Na Clínica Greenwood, nós temos diagnósticos muito amplos, né? Onde olhamos a parte pessoal, psicológica, clínica, familiar e social do paciente. E, a partir disso, a gente propõe um tipo de tratamento para esse paciente. Então, o diagnóstico é essencial. O NAIDA também se refere ao tempo de tratamento. Ele diz que, evidentemente, os tratamentos têm que ter o tempo necessário para que a pessoa consiga recuperar a sua liberdade. Um outro ponto diz claramente que o tratamento não necessariamente tem que ser voluntário. E por que não tem que ser voluntário? Necessariamente, porque se no diagnóstico você percebe que a pessoa tem uma alteração valorativa e tem um esquema de prioridades modificado para colocar a droga como prioridade, e aí temos exemplos, inúmeros exemplos. Eu tenho um paciente que me dizia: eu troco minha vida por 5 minutos de efeito de crack. Então, ali você vê, evidentemente, que o esquema valorativo dele estava totalmente alterado, que ele funcionava com a parte do cérebro antiga, que é a parte límbica, onde está o centro da recompensa, e que o córtex cerebral, que teria que dizer a ele: escuta, pensa um pouco nas consequências, né? Não estava funcionando. Nós temos imagens muito claras que mostram que para que uma pessoa comece a ter um leve funcionamento cortical depois de um uso relativamente intenso de cocaína, demora aproximadamente 4 meses, 100, 120 dias, mais ou menos, para começar a ter um pouquinho de raciocínio nesse sentido, e de pensar. Porque o problema é que quando a gente se maneja com impulsividade, não se dá tempo de pensar, né? Então, não se pensa em consequências. Não se pensa em consequências, a pessoa entra em situações cada vez mais precárias e situações cada vez mais perigosas e de alto risco, desde o ponto de vista de saúde e desde o ponto de vista pessoal, né? Tanto que eles têm um projeto ligado à morte. Por isso, a clínica, os tratamentos propõem para os pacientes um projeto de vida. Então, existe uma série de maus entendidos quando se fala de internação involuntária, né? Por exemplo, quando se fala dos direitos humanos, que eles sempre falam da liberdade que as pessoas têm, se nós entendemos como uma pessoa que tem por opção primeira usar drogas e que não vê outra possibilidade na vida dele, evidentemente nós não estamos falando que essa pessoa seja livre. Se lembramos do conceito da adicção como escravidão, então esse é outro argumento que não funciona. Então, quando a gente consegue fazer um bom diagnóstico, indica uma internação, e essa internação passa a ser involuntária, é porque estamos protegendo a vida dessa pessoa, assim como se protege a vida de uma pessoa que esteja com ideias suicidas. A primeira coisa que aprendemos na residência de psiquiatria é que o suicida, mesmo com ideias suicidas, tem que ser internado. Inclusive, se tem uma profunda depressão, nunca medicá-lo, quando está fora, ele vai se matar. Então, se interna o paciente. Agora, você vai me dizer, um suicida vai se internar voluntariamente? É claro que não, se o propósito dele é se matar. Né? Então, eu acho que durante hoje, na conversa que nós vamos ter, nós vamos poder ir respondendo uma série de dúvidas que se tem a esse respeito, mas tenhamos em conta que a internação voluntária é uma arma muito valiosa no tratamento das dependências químicas.
E, lamentavelmente, nós temos que ouvir de muita gente que muitas vezes com uma visão um pouco ingênua, né? Pensar que o dependente químico tem que viver a sua liberdade, tudo isso aí é uma ingenuidade muito bonita em teoria, mas que na prática não funciona, né? Doutor Pablo, Juan e Brunelli, nós estamos já com pessoas de todo o país nos assistindo. Nós estamos com a Paula Cristina Garibaldi, que esteve com vocês em Brasília, estamos com o Irã Heleno, estamos com a Renata Brunelli, que esteve em Brasília com vocês, estamos com o Leandro Rodrigues, e perguntas já começam a surgir sobre o tempo em que se deve ter uma internação involuntária. O Dr. Pablo dizia que depende do diagnóstico, depende do médico, mas eu gostaria, antes de passar a pergunta ao Juan, de saber do Roberto Brunelli como está sendo esse movimento que vocês iniciaram com as clínicas para se ter um documento que possibilite esse tratamento às famílias. Por que vocês foram a Brasília? Quantas clínicas estão participando e o objetivo? Isilda, nós temos clínicas no Brasil inteiro que estão preocupadas em prestar um serviço de qualidade. E existem clínicas também no Brasil inteiro que ainda não chegaram a um patamar de qualidade para poder ter o respaldo do Ministério da Saúde para poder funcionar. Agora, eu quero deixar bem claro aqui que a Febrace apenas está criando caminhos para que essas clínicas possam regularizar a sua situação. Porque o alvo maior, Isilda, e todo mundo que está nos acompanhando, é que mais e mais instituições possam ter suas portas abertas, porque nós sabemos da necessidade que as famílias no Brasil têm de conseguir um leito para internar os seus filhos. Então, essa é a nossa preocupação. Mas não existe a possibilidade das instituições funcionarem se elas não estiverem enquadradas em várias legislações, várias portarias que são reguladoras desse serviço. Então, o que a Febrace fez? Nós criamos um manual através de uma comissão com médicos, donos de clínica, juristas, políticos e a diretoria da Febrace, e assim uma comissão que entendeu a necessidade de reunir todas as legislações pertinentes a tratamento e internação de dependentes químicos e o funcionamento dessas clínicas em um só documento, para que esse documento facilite a comunicação entre o governo e as instituições e entre a fiscalização e as instituições, para que todos possam seguir um padrão. Isso nós estamos ainda avançando com algumas parcerias, Ministério da Saúde, Anvisa, Conselho Federal de Medicina, que está se mostrando um grande parceiro, Ministério da Mulher, Família, Direitos Humanos, doutora Ângela Gandra, uma grande mulher, que tem feito um belo trabalho, Senapred, doutor Quirino Cordeiro, doutora Cláudia do Cabral e o pessoal que tem realmente lutado pelo Brasil. Juntos, nós estamos criando esse manual que vai facilitar o entendimento, a compreensão da legislação, que a gente acredita que muitas dessas instituições que estão sendo fechadas poderiam ser adequadas e continuar funcionando. Mais ainda do que isso, as que já estão adequadas também sofrem a perseguição de fiscalizações que não sabem lidar com a nova lei de drogas no Brasil, também fechando leitos no Brasil. Ninguém aqui é contra nenhum serviço. Comunidade terapêutica é maravilhoso, hospital psiquiátrico é muito bom, hospital geral, mas é imprescindível ter leitos para dependentes químicos em clínicas especializadas. Tanto nas particulares, como também que o governo possa, através do artigo 196 da Constituição Federal, que é direito de saúde a todos, abrir vagas para a população que não tem recurso financeiro para poder internar os seus dependentes químicos. Todo esse trabalho que nós estamos sendo feito ainda está
no começo, está um embrião, mas eu tenho a certeza de que logo, logo nós teremos nas mãos esse manual que vai ajudar clínicas no Brasil inteiro, famílias no Brasil inteiro e também os gestores municipais do Brasil inteiro, que muitas vezes, Isilda, até hoje não conhecem a nova lei de drogas do Brasil. E isso está prejudicando instituições, está prejudicando famílias, está prejudicando o processo de tratamento, como nosso doutor Pablo falou, muito bem falado, da necessidade que um dependente químico tem de uma intervenção. No meu último livro, que eu escrevi agora, eu falei exatamente isso que o senhor falou, doutor Pablo, que o dependente químico usuário de crack, por exemplo, é como um suicida. Ele está, aos poucos, cometendo suicídio. E, muitas vezes, em praça pública. As pessoas olhando, os gestores municipais olhando, a polícia, a segurança pública, os ministérios, e ninguém faz nada. E como que fica uma mãe nessa situação? Vendo o seu filho morrendo a cada dia um pouquinho mais. Então, é necessário abrir vagas, também ajudar as instituições que já existem a continuar funcionando. E essa sempre foi a luta da FEBRAS. E as instituições continuem funcionando, mas que continuem funcionando, promovendo um bom serviço, com adequação dentro da lei, com médicos e enfermeiros dentro da instituição, para poder cumprir o papel da internação, que é o que ela exige. Profissionais da área de saúde presentes para cumprir, de acordo com a lei, o papel da internação, tanto voluntária, como involuntária, como compulsória. Doutor Pablo, muitas pessoas aqui elogiando o seu início da explicação a respeito do que significa essa diferença entre manicômio e uma clínica especializada. Nós estamos com a Jucemar Araújo elogiando a sua participação, com também em muitas perguntas aqui, doutor Juan Pablo Roig Albuquerque, que vem de tempo de internação involuntária. Qual seria esse tempo? Pergunta Leandro Rodrigues. E também o Leonardo Sardo pergunta quais são os critérios. Quais os critérios para uma internação involuntária? O senhor que é diretor técnico da Clínica Grignudi. Perfeito. A gente tem uma legislação, né? Que diz na internação, quando o paciente está involuntário, ele pode perder um máximo de 90 dias, né, estando involuntário. O que a gente observa, né, e a nossa experiência como profissionais da área da saúde, o doutor Pablo explicou uma questão da área do lobo pré-frontal que não está funcionando bem no paciente dependente químico, mesmo após a retirada da droga. Então, essa é uma área que é responsável pelo planejamento, é a área responsável pela tomada de decisões, né? Então, é a área que vai fazer o paciente pensar no seu futuro, em se planejar, e essa área não está funcionando muito bem. Então, ele é imediatista. E a gente sabe que, durante 4 meses, aproximadamente, mesmo sem o uso da droga, essa área não está funcionando no seu 100%. Então, é um período onde tem uma armadilha biológica, né? Então, que o paciente vai pensar mais no seu agora, não vai estar se planejando muito bem, né? Então, ele tem vontade agora eu já estou sentindo que eu estou bem e tal, né? E é um paciente que, às vezes, vai tomar decisões que não são muito positivas, né? E que podem trazer alguns prejuízos e acabar levando para uma recaída, né? E para o uso. Então, às vezes, para alguns pacientes, isso depende muito. Para alguns pacientes, pode ser um período curto, né? Esse de 90 dias. Na medicina, a gente não pode dar prazos, né? Então, a gente não pode falar muito, não, você está com um câncer e vai se curar, ou você vai, né, falecer em tanto tempo. A gente não pode fazer isso, né? Então, o que a gente faz na prática
e observando, claro que sempre respeitando a lei, e a gente vai observando o paciente, né, com uma equipe multidisciplinar e vendo se ele está tendo boas decisões, se ele está em condições de estar fora da internação e de lidar com todos aqueles todos os estímulos que ele vai ter fora da internação, e a gente avalia isso com uma equipe multidisciplinar, que isso é importantíssimo para toda a clínica que trabalha com dependência química, tem que ter uma equipe multidisciplinar, até porque os dependentes químicos são excelentes comunicadores, né? Eles, por conta da patologia deles, eles manipulam e mentem, né? O que facilita o acesso à droga, né? São pessoas que o dependente químico, ele aprende que, assim, se ele mentir, se ele manipular, ele vai conseguir usar droga. Então, ele é muito treinado para isso. Então, a gente vai avaliando, opa, realmente, ele está, né, evoluindo, ou ele está fissurado e está querendo sair para poder usar droga rapidamente. Né? Então, a gente vê, às vezes, pacientes com um histórico complicadíssimo, que acabam se internando e no dia seguinte já, nossa, né, já estou me sentindo bem, já estou ótimo. Né? E a gente vê que o paciente não está em condições. E a gente precisa segurar, porque se a gente, esse paciente na internação, porque se a gente, em um dia, né, que ainda nem se desintoxicou, né, ele passa, não, acho que eu já tô bem, né, e a gente libera esse paciente para uma alta, né, sem ter as condições, ele vai recair no mesmo dia, né? Às vezes não passa, nem passam alguns minutos. A gente já viu o paciente que a família decidiu que não, vamos dar alta para esse paciente, né? Vamos levar ele para casa e no caminho já estava recaindo, né? Já tiveram que parar, porque senão ia ser agressão e tal, e tiveram que parar num bar para o paciente poder beber, né? Então, esse tipo de coisas acontece, e aí a gente não pode dar uma alta para um paciente que a gente está vendo que ele não tem condições, né? Então, a gente vai sempre avaliando com uma equipe multidisciplinar. Agora, o que acontece? A grande maioria dos pacientes involuntários, eles não têm alta estando involuntários. Eles têm a alta já voluntários, são pacientes que passam a ser voluntários, e no momento da alta, eles já estão se tratando de forma totalmente voluntária, né? Assim como a gente fez uma associação, o Dr. Pablo fez a associação da dependência química, né? O dependente químico com o paciente suicida, quando a gente intervém, né, medica o paciente, faz a internação, né, a grande maioria desses pacientes se arrependem de todos os pensamentos suicidas que eles tiveram, porque eles estavam doentes. O dependente químico é a mesma coisa. Muitas vezes, ele não está em condições de tomar essas decisões, né? E aí a gente precisa, com a equipe, observar muito bem, e apesar dele estar um tempo, né, 10 dias, 20 dias, sem usar drogas no tratamento, a gente tem que ter, né, toda a habilidade, né, tudo que a gente vai aprendendo ao longo da nossa formação, para ir pegando a linguagem desse paciente e ver se ele está em condições realmente de obter uma alta ou se ainda não é o momento, né? Então, isso varia muito de cada paciente. Então, a gente, no nosso caso, por exemplo, a gente vai trabalhando com objetivos. Então, o paciente vai atingindo objetivos até ele ter a alta dele, né? E não com prazos. Então, assim, daqui a tanto tempo você vai estar num nível em que você vai conseguir manter a sua abstinência, porque isso varia muito de paciente para paciente, né? Isso vai pela prática clínica, né? Por todo o conhecimento e todo o tempo trabalhando nessa área, né? Que a gente vai adquirindo conhecimento para ter toda a expertise para poder decidir se um paciente está em condições ou não está em condições de ter alta médica.
Doutor Pablo, eu gostaria, antes de fazer uma pergunta para o senhor, pediria ao Emerson para colocar novamente o que a Paula Cristina Garibotti acaba de publicar. Ela fez um grande elogio a todo esse movimento que está sendo feito pelo Brunelli, pela Greenwood e por várias clínicas para conscientizar os donos das clínicas. E a Jucemara também fez um grande elogio ao senhor, dizendo que foi claríssimo. Olha, a Paula Cristina Garibotti, que é uma grande aliada de vocês nessa luta e que esteve em Brasília, disse assim: muito bem, Roberto, estivemos em Brasília para normatizar o funcionamento das clínicas especializadas no Brasil, garantindo dessa forma a segurança que as famílias buscam para tratar seus entes queridos em locais sérios, adequados e que cumpram a legislação. E ela fala conhecimento, porque ela está participando de todas as reuniões em Brasília. A Jucemara, eu pediria ao Emerson, por favor, que colocasse. Há pouco ela também elogiou o trabalho da Febrace como muito importante para as clínicas. E a Jucemara acaba de nos escrever, a Jucemara Araújo, dizendo: excelente trabalho realizado pela Febrace, Roberto Brunelli, na luta pela conscientização e capacitação de profissionais para trabalhar com e para dependentes químicos e familiares. E eu aproveito essas duas perguntas, doutor Pablo, para fazer uma questão, quer dizer, eles estão elogiando esta movimentação, mas como é que é conseguir profissionais para trabalhar nessas clínicas, doutor Pablo? Porque, pelo que os senhores estão escrevendo, é muito delicado tratar esse paciente. Nós temos profissionais no Brasil, as faculdades de medicina formam profissionais para essas clínicas especializadas em dependência de drogas, doutor Pablo Roig? Não. Olha que simples. Não. Olha, você sabe que o Kalina fala uma coisa interessante. Ele fala que a gente... Nós somos mais ou menos pioneiros. O Kalina há 60 anos que trabalha nisso, eu há 45. E nós tivemos que ir aprendendo, através da nossa prática, né, como lidar com essa patologia tão complexa, tão complicada. Tem um trabalho que eu escrevi que chama O Trabalho Mais Difícil do Mundo, né? E justamente a gente vai da prática para a teoria. A diferença de quase todas as outras especialidades, onde tem uma teoria e você, a partir da teoria, parte para a prática. Nós temos que ir aprendendo com os pacientes e eu diria que é uma patologia que tem todo um trabalho muito novo sendo feito, até pelo fato de ter um elemento etiológico, as drogas que vão mudando permanentemente, né? Então, se a gente pega a clínica Greenwood, por exemplo, há 35 anos nós começamos trabalhando basicamente com alcoólicos. Depois, na década de 80, já começou a ter uma grande importância a cocaína, e logo depois a cocaína injetável. Então, nós tínhamos que trabalhar com pacientes que usavam cocaína injetável e pegavam HIV. Aí, de repente, aparece o crack, né? Aí o crack, a única vantagem que teve o crack é que eliminou um número muito importante de pacientes que vinham com HIV, porque eles já não se picavam mais. E por que não se picavam mais? Porque o crack é um pouquinho mais rápido do que a droga injetável. São 2 segundos de diferença. Mas para a pessoa imediatista, esses 2 segundos são muito importantes. Então eles passaram a usar o crack em vez de usar a droga injetável. Com isso, menos gente com HIV. E agora começaram a aparecer as drogas sintéticas, né? Tem um trabalho que agora acabei de fazer sobre os canabinoides sintéticos, que são terríveis, né? Se a maconha já é uma droga complicada, uma droga que traz sérios danos à saúde mental, que evita o amadurecimento cerebral em pessoas que começam a usar a maconha muito precocemente, as drogas sintéticas, que inclusive não tem nada de maconha. Quando fala em maconha sintética, não, porque é feita totalmente em laboratório, não tem nada a ver com a planta. Mas é uma molécula muito parecida ao THC, e essa molécula vem com um poder 100 vezes maior. Tem até um trabalho que falava de 800 vezes. Eu acho que é um pouco exagerado, mas pelo menos 100 vezes maior o poder de destruição que tem o THC da maconha. Então,
um canabinoide que se liga nos receptores canábicos, que nesse momento mata pessoas, transforma a pessoa num ser extremamente agressivo, provoca danos em todos os órgãos e entrou no mercado, principalmente na Europa, Estados Unidos, aqui um pouco menos, né? Sendo uma droga de uma destrutividade absurda. As metanfetaminas. Então, nós estamos o tempo inteiro tendo que ir inovando e aprendendo o que esse agente etiológico faz. Na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Psicologia, na faculdade, todas que lidam com saúde, não se dá importância a essa patologia. E estamos falando de uma patologia muito mais séria do que o coronavírus. Né? Tem muito mais vítimas, é uma pandemia, está distribuída pelo mundo inteiro, milhões de pessoas que são vítimas dessa doença, e não se estuda nas faculdades. Né? Talvez tenha uma aula em toxicologia, uma aula em psiquiatria, e nós temos que pegar profissionais e formá-los dentro da nossa instituição. Né? Temos a colaboração dos livros do Eduardo Calina, que é um cara que escreveu já 20 livros, até 20 livros aqui publicados no Brasil, e que realmente ele é um cara que foi pioneiro nessa área, né? E desenvolveu um modelo de tratamento, ajudou muito na nossa clínica a criar conceitos, basicamente. A Helena, que está aí nos escutando, sempre fala como ela aprendeu, né? Ela teve a possibilidade de aprender com um dos próceres dessa patologia, desse tratamento para essa patologia, né? Porque ele colaborou conosco durante muitos anos e até hoje, né? Tanto que ele faz parte do conselho editorial da clínica. Né? Então, é muito difícil encontrar gente que já tenha prática nessa área. E vou dizer uma coisa para você, eu há 45 anos que eu trabalho com dependências químicas, eu não atendo um paciente sozinho. E aí você vê uma quantidade de profissionais da área da saúde mental que atendem dependentes químicos sozinhos. E esses pacientes continuam usando droga enquanto se tratam, então eles acham que estão se tratando e o psiquiatra acha que está tratando deles. E não tem tratamento nenhum. Né? Então, eu acho importante o que nós fazemos na nossa instituição, pelo menos, é dar formação às pessoas que chegam lá. Né? A gente estuda junto com eles. E tem que estudar, porque tem que entender o que acontece com esses pacientes. Os pacientes, como o Juan Pablo falou, são experts em comunicação. Né? Só que usam a comunicação perversa. Usam a comunicação pelo efeito da comunicação. Como tem um termo técnico que é acting out. Eles atuam, são atuações através da comunicação. Eles pervertem tudo, mudam, projetam, fazem uma bagunça enorme, mas muita gente entra, porque eles treinaram durante anos e anos e anos e anos. Não tem como você ser um dependente químico e ser um cara sincero, que fala, olha, ontem eu usei cocaína para o pai e para a mãe. Não, ele tem que mentir, esconder, manipular, roubar, se prostituir, todas as coisas que eles têm que esconder. E para isso eles vão desenvolvendo mecanismos de comunicação perversa. Então, é muito difícil, porque você tem que estar sempre desenvolvendo uma coisa que eu chamo de pele psicológica com esses pacientes, onde você não se deixe invadir, né? Assim como a pele física nos protege de vírus, bactérias, fungos, etc., a pele psicológica nos protege das projeções desses pacientes. E não só os pacientes, muitas famílias também estão projetando na gente coisas muito ruins. Né? Exatamente. Então, essa é uma das profissões que tem mais burnout. É uma profissão com muito burnout. Né? Porque o burnout é aquela doença que é uma doença profissional, digamos assim, de pessoas que se frustram. Né? E muita gente começa trabalhando com dependentes químicos e depois acaba trabalhando com tabagistas ou obesos, porque não aguentam mais. É muito difícil, por isso eu falo que aquele trabalho mais difícil do mundo é um trabalho muito difícil. Né? E além de tudo isso, tem questões ideológicas que vão também... como a gente estava falando agora, né? A liberação da maconha, né? Então tem questões ideológicas que vão também tentando minar os tratamentos sérios que existem, né? Uma patologia complicada, onde o dependente químico está... Eu não respondi uma pergunta que até fizeram aí o Leonardo, assim, quais são os critérios para internação, né, que você me fez? Assim, o paciente, ele está colocando a vida em risco, colocando a vida de terceiros em risco, não consegue manter a abstinência, muitas vezes vem com alterações clínicas importantes,
pacientes que estão já com atividades delitivas, às vezes até nem voltam para casa, estão fugindo. Esses pacientes, eles precisam de uma internação, porque eles estão, como disse o Dr. Pablo no início, eles são escravos dessa substância. Eu lembro muito bem sempre o exemplo de não foi um paciente, vários com relatos bem parecidos, mas era um paciente que, eu acho que esse exemplo mostra um pouquinho a importância da internação involuntária, né? Era um paciente que ele estava com uma familiar que estava internada no hospital, desesperado para ir visitar essa familiar, só que ele não conseguia, ele falava, pô, eu não consigo sair da biqueira. Eu ficava ali usando, aí eu falava, não, hoje eu vou lá, vou para o hospital, aí ligava, falava, hoje eu estou indo aí te visitar, aí ele falava, pô, eu não conseguia sair dali, eu voltava para a biqueira, ficava fumando crack, chorando, deprimido. Então, isso mostra que a pessoa ali, ela não tem nenhuma capacidade de tomar decisões. Ele está preso ali naquela doença. E se alguém não intervém, ele fica preso até acabar morrendo. Até acaba morrendo. Deixa eu só dizer uma coisa, quer dizer, está aparecendo muito aqui a pergunta em relação, isso é clínica particular, mas em relação ao governo. Gostaria de fazer uma ponderação. A responsável por saúde mental, ela foi afastada, ela pediu exoneração, porque não estava cumprindo o seu papel e está havendo uma remodelação no sistema de saúde para ser cumprido, de fato, a reformulação na saúde mental que prevê ambulatório, que a gente não tem, que prevê unidades de saúde e que realmente facilite o tratamento. Eu estava vendo, Roberto, pedindo a você já para falar também, que nós temos na Constituição o artigo 197 que diz saúde é direito de todos e dever do Estado. Agora, onde é que está isso, Roberto? Quais são as leis que determinam? Quais são as leis que permitem a internação involuntária no país? É importante essa sua pergunta. Eu também estou acompanhando o público com algumas dúvidas. Eu queria deixar bem claro o que é esse projeto e por que ele existe. Primeira coisa, clínica especializada em dependência química é uma unidade de saúde. O que é uma unidade de saúde? Uma instituição que possui uma documentação, uma estrutura médico-hospitalar. E ela tem um cadastro nacional de estabelecimento de saúde chamado CNES. Mas só que existem variações de CNES dentro da legislação, que é muito ampla, por isso que fica uma confusão na mente de pessoas que não estão entendendo esse processo. Existem CNES que são liberados, mas dependendo da estrutura, da infraestrutura do local e da equipe multidisciplinar que trabalha na instituição, esse CNES não libera a internação. E se não libera a internação, as famílias vão ter que tratar ambulatorial ou no local clandestino. E é aí que está o grande problema. Os locais clandestinos estão se multiplicando. Existe um monte de gente boa que eu conheço, Isilda, que faz um bom trabalho e ainda não teve condições de se adequar. Mas existe um monte de gente que promove um desserviço à família. As pessoas procuram as instituições e, ao invés dos dependentes químicos serem tratados, eles estão sendo perpetuados na doença. A doença começa a ficar pior em outras partes e até casos que chegaram até a morte dentro das instituições. Para a proteção da família que usa os serviços de internação, a Febras tem implantado esse projeto para garantir a qualidade do serviço para as famílias. Aí vem outra pergunta. Mas, Roberto, e as famílias que não têm dinheiro? A Constituição Federal, como você mesmo diz, no artigo 196, garante, junto com a Lei 13.840 de 2019, garante às famílias o direito de solicitar a saúde em qualquer momento. Se ele tem um problema de saúde, é dever do Estado promover
o atendimento para essa família. Alberto, mas a gente não encontra porque nós não lutamos por isso. E ao invés de lutar por isso, as famílias optam em lutar contra o que está sendo feito. E isso, elas acabam se prejudicando e aumentando a distância com o que elas precisam de verdade, que são as vagas. As famílias têm que entender que nós precisamos de pessoas que lutem pelos seus direitos. Se você tem direito, a Constituição te garante, você deve buscar, junto ao promotor público, junto ao juiz, junto à rede do SUS, o direito de internar seu filho. Isso é lei. Isso é lei. A 13.840 garante isso e a Constituição também garante. Agora, o que a gente não pode mais permitir é que instituições irregulares que financiam a dor do dependente químico porque eles são maltratados, porque eles são mal alimentados, porque eles são agredidos, porque eles são espancados, porque eles são mortos, porque eles têm um excesso de medicamento, não tem um profissional médico acompanhando. Nós não podemos deixar isso acontecer mais no Brasil. Durante 20 anos, comunidades terapêuticas irregulares e clínicas terapêuticas irregulares vieram funcionando uma atrás da outra. E o que aconteceu? Abriu-se um número enorme de instituições clandestinas no Brasil. E por causa da necessidade que as famílias têm de colocar os seus filhos em algum lugar na esperança de ajudar o seu filho, elas acabam caindo na cilada de colocar num local inadequado. E é por isso que nós estamos lutando. Existem unidades de saúde, mas não são para internação, porque não tem liberação. A unidade de saúde que tem o QNES para liberação de internação é a unidade que tem infraestrutura médica, que não é o todo médico. São duas partes da unidade. É um mínimo com os recursos necessários para salvar a vida do paciente, caso ocorra algum problema, e o bloco terapêutico, que é onde ele já estabilizado, vai praticar esportes, vai se interagir com o outro, e ali ele tem uma liberdade maior. Mas é necessário ter o local de suporte à vida, para que as famílias tenham a garantia de que seus filhos sejam atendidos. Roberto, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma clínica dessa. Mas você tem direito constitucional a ter. Isso você deve requerer diante da justiça, porque é seu direito, mãe. É direito das famílias terem o espaço para colocar os seus filhos em tratamento. E o Brasil precisa prestar atenção nisso. Nós temos um problema sério, uma pandemia de drogas, com mais de 3 milhões de usuários nas ruas. E nós precisamos de leitos psiquiátricos adequados para atender as famílias. E outro problema grave que a gente sente é em relação aos menores, que as mães nos ligam e pedem a internação involuntária. Doutor Pablo, a internação involuntária de menor, que já está no crack, que já está, enfim, colocando a vida dele em risco, o que a lei diz? Isso é possível? Há clínicas para isso no Brasil? Olha, na verdade, há poucas clínicas para isso, não para isso, para a dependência química no Brasil inteiro. Eu acho que aqui se faz uma conta muito errada. Se a gente faz a conta de quanto a sociedade perde, o país perde por dependências químicas em policiamento, aumento da morbidade, ausentismo laboral, gastos em hospitais, etc., é um número absurdo. Aqui nunca se fez essa medida, nos Estados Unidos se fez e se viu que são números astronômicos. Se a gente fizesse alguma coisa, realmente tivesse investimento para se criar clínicas, como disse o Roberto, clínicas decentes, com conhecimento de causa, com programas eficientes de tratamento, o país economizaria muito dinheiro, mesmo fazendo investimento para isso. Mas ninguém faz essa conta. Como digo, parece que a dependência química é o
patinho feio, né, da medicina. Com o tema dos menores, né, tem uma série de regras para um menor poder ser internado. Né? Eu acho que o João Paulo sabe mais que eu disso aí, porque ele é técnico, então passo para você a São resposta. muito poucas as clínicas que têm condições para internar menores. Inclusive a gente, né, tem, porque precisa ter uma ala separada para os menores, eles não podem ter contato com os pacientes maiores de idade, tem que ter espaço para estudo, para esses pacientes, tudo. Então, são poucas, muito poucas as clínicas, tem que ter enfermaria separada. Então, muito poucas clínicas têm esse espaço. Inclusive, a gente até, quando nos pedem, até clínicas no particular, são muito poucas que a gente pode indicar. Né? Então, existe muita dificuldade nessa questão dos menores dependentes químicos, que muitas vezes precisam de internação, e aí se encontra com uma dificuldade enorme de aonde colocar esse menor de idade. Né? Então, existem diferenças, sim, várias diferenças, então não são todas as clínicas que têm essa estrutura para poder atender os menores. Mas é um problema, doutor Pablo, do ECA, das exigências que são feitas pelo Estatuto da Criança e do Menor e que dificultam essa internação, já que nós estamos com até crianças já usando drogas no país, crianças de todas as classes sociais. Não, mas na verdade o que o João Paulo falou é que tem que ter características especiais pelo fato de estar atendendo menores de idade. E eu estou de acordo com isso. Realmente é muito complicado você colocar um menor de idade junto com adulto que tem outra estrutura, outra forma de ser, outro projeto, outro tipo de família, outras opções. Então, realmente tem que ser trabalhos muito específicos e especializados justamente no trabalho com crianças e adolescentes. Porque, claro que eles precisam de internação. Isso gera um custo muito maior, né? Então, no sistema particular é difícil, porque as clínicas têm que ter um fundo de reserva aí muito grande para poder ter essa estrutura, e a nível público precisa ter vontade política, investimento para que isso, né, possa ser produzido em maior quantidade. A Márcia Moraes... Eu concordo com o que o doutor Pablo falou, assim, eles têm que ter um tratamento totalmente diferenciado do adulto, né? Eles estão em fase de estudo, né, tem uma série de outras questões que precisam ser... Está em outra fase de formação da personalidade, né? Então, do ponto de vista terapêutico também, tem que ter especialistas dessa área, né? Então, é uma estrutura muito grande para atender o jovem, quando é uma clínica que atende adultos e jovens, né? Lembrando que daqui a pouco a diretora do Instituto Greenwood, diretora executiva, Helena Parolari, vai entrar nesta live para fazer um agradecimento a todos que nos acompanharam durante todo o ano. Daqui a pouquinho a Helena estará entrando, mas antes eu gostaria de colocar uma pergunta aqui para os três, da Márcia Moraes. Onde a família deve procurar orientação de qualidade para saber o momento de optar pela internação involuntária, doutor Pablo? Olha, como eu disse, a internação voluntária tem que estar precedida de um diagnóstico. Então, a primeira coisa é diagnosticar o caso. Se for caso de internação, se for caso de internação involuntária, também. Mas tem que ter tem que ser avaliado por profissionais que sejam da área, que conheçam bem as características do dependente químico e se proponham a dar um tratamento que seja eficiente. Então, isso é imprescindível, né, que seja assim. Agora, tem um lugar que eu gostaria de homenagear, porque eu tenho visto o trabalho deles e é um trabalho fantástico, que é o amor exigente. Então, as famílias que muitas vezes estão muito em dúvida, perdidas e não sabem o que fazer com seu parente dependente químico, têm um apoio incondicional, gratuito, de uma qualidade enorme,
com uma compreensão das pessoas que participam e uma vocação de ajudá-los na resolução do seu problema enormes. Então, eu gostaria de não só homenageá-los, sino indicá-los como pessoas que podem ajudar nesse momento tão difícil de tomar uma atitude sobre um parente ou amigo, o que seja, né, que está entrando dentro desse processo autodestrutivo que significa a dependência química. Márcia, o Amor Exigente, ele tem um site na internet, Federação de Amor Exigente, e lá você verifica qual é o grupo que está na sua cidade ou no seu bairro, e eles estão atendendo online por causa da epidemia. Realmente são pais que já passaram por todo esse sofrimento e que têm uma larga experiência e que falam com propriedade. Eles orientam 1.200.000 famílias dependentes de drogas no Brasil que não tem nenhuma assistência da rede pública. Essas famílias procuram Amor Exigente. E elas 1.200.000 por ano. Por ano, não, mas 1.200.000 por ano é um demonstrativo de como nós estamos com a epidemia, porque são 10 mil voluntários que trabalham para assistir a esses 1.200.000 famílias por ano gratuitamente. Mas eu já daqui a pouco vou pedir para a Helena entrar. Nós temos um outro depoimento aqui, Eduardo Ritt, que diz assim: fui salvo por uma internação involuntária. Hoje tenho 3 empresas e acabei de ser eleito vereador em minha cidade. Abraço e parabéns pelo trabalho, Roberto. Roberto, em Brasília, como é que está essa negociação para se fazer esse manual e para se ter essa regulamentação das clínicas que trabalham seriamente no país? Hoje, graças a Deus, nós temos um ministério voltado com um olhar na população. O Ministério da Cidadania, Senapred, nós temos o Dr. Quirino Cordeiro, que é uma excelente pessoa na frente desse trabalho, e por causa dele e da Senapred, o processo do manual está caminhando muito bem, porque nós conseguimos reunir Conselho Federal de Medicina, Anvisa, Direitos Humanos, e também o deputado Sanderson, que faz parte da comissão, que está representando o Legislativo, para construção desse manual para ajudar o Brasil. E o que eu vi lá em Brasília nesses anos todos que eu fui lá? Eles também estão cansados de tantos problemas causados por instituições irregulares. Então, quando nós chegamos com esse projeto, foi muito bem recebido, porque é como se fosse uma solução para um problema nacional, né? O processo de regularização das instituições de internação involuntária no Brasil caiu como uma luva para o governo, porque existe esse problema já e é sabido por todas as secretarias e ministérios, inclusive por denúncias de várias mães que passaram horrores dentro de instituições assim. Então caiu como uma luva e o processo está indo muito mais rápido do que eu já esperava. Já estamos aí bem avançados nesse processo aí. Eu fico feliz de saber que mais e mais instituições, Isilda, depois que nós começamos esse trabalho, começaram a nos procurar, sabe para quê? Para buscarem adequação. E isso é importante por causa das famílias. É importante porque o trabalho deles é fundamental para ajudar as mães que não acham vagas no serviço do SUS, precisam dessas clínicas. E então as pessoas, aumentou um número gigantesco de instituições procurando a FEBRAS para poderem regularizar suas instituições e entrarem no caminho da legislação, seguir o caminho da legislação. E isso vai o quê? Beneficiar o Brasil, beneficiar as famílias. E eu tenho, assim, o prazer enorme de ter ao meu lado pessoas como o Instituto Greenwood, como a Clínica Novo Começo, como todas as clínicas filiadas do Brasil que estão aí assistindo nossa live,
e elas fazem uma parceria real com o nosso trabalho. Eles realmente investiram o seu financeiro, investiram os seus profissionais, tempo para poder cuidar. Não é qualquer pessoa que quer cuidar de dependente químico, não. Não é qualquer médico que quer cuidar de dependente químico, não, Zilda. É a minoria. Não adianta abrir as portas. A mim não adianta. Eu sou psiquiatra, vou cuidar de dependente químico. Não vai cuidar. Eu sou assistente social, não vai. Não é assim. Nós precisamos de pessoas, aproveitar as pessoas que querem fazer esse serviço, que têm paixão por isso, e apoiar essas pessoas. E é isso que a Febrace faz, com o apoio dessas filiadas maravilhosas e tantas outras que estão chegando no Brasil. Eu vou pedir ao Emerson. Pois não. Queria falar, Roberto, olha, e o Juan Pablo, os dois, né, que têm ido para Brasília e têm dedicado parte do seu tempo, ou muito tempo, né, para corrigir esse erro básico que nós tínhamos, que era realmente não saber quem estava trabalhando e como é que tinha que trabalhar. Então, esse projeto que vocês têm é um projeto fantástico. E eu estaria com vocês, mas meu médico não me deixa sair de casa. Estou 9 meses na minha casa já. Eu estou em prisão domiciliar. Eu vou processar a minha mulher. Minha mulher não me deixa sair. Então, se não, estaria com vocês em Brasília, porque eu acho fantástico o que vocês estão fazendo. Então, parabéns, queria te parabenizar, e o João Paulo também, porque realmente isso, pessoas que levam isso com tanta vocação e com tanta força, são um motivo de orgulho para todos nós. E eu queria dizer que a Késia, em defesa da Késia, que quem ama, cuida, Pablo. E ela te ama muito. Por isso, ela tem todo cuidado por isso. Agora, vai eu ser queria... processada por cárcere privado. Serei a testemunha dela, serei a testemunha a favor. Eu gostaria que o Emerson já trouxesse a Helena aqui para a nossa conversa e colocasse na tela o que a Paula Cristina Garibotti acabou de falar sobre internação involuntária e amor exigente. Foi um depoimento fantástico, onde ela elogia. Olha, eu vou até ler porque é realmente emocionante. Paula Cristina Garibotti, que está acompanhando todo o trabalho de vocês com muita eficiência, ela diz o seguinte: o amor exigente salvou a minha vida e continua salvando há mais de 10 anos. Sou mãe de dependente químico em recuperação que foi salvo pela internação involuntária. Mesmo sendo especialista em dependência química, foi no AE que encontrei a ajuda necessária para redescobrir o caminho da vida. O AE ajuda famílias de todas as classes sociais, homens e mulheres, adultos e crianças. É um programa de auto e mútua ajuda totalmente gratuito, sigiloso, sem vínculo político nem religioso. É exatamente isso, Paula. Eu, como consultora da Federação de Amor Exigente, vivo isso todo dia. Eu vejo mães que chegam chorando lá e que saem com esperança. Isso é fantástico. A Helena já está entrando, mas eu queria fazer uma observação. Todas as pessoas que tiverem dúvidas sobre internação involuntária ou sobre internação de dependência, podem mandar as suas dúvidas ao Instituto Greenwood. Instituto Greenwood, que está na internet e que nós vamos... Alguém está com o microfone aberto. Oi, alguém está com o microfone aberto. Mas, enfim, que nós vamos responder. Antes, a Helena vai fazer um comunicado, aliás, emocionante, e depois nós vamos fechar, porque nós já estamos com quase 1h10 aqui no ar, com o depoimento de vocês. Helena Parolari, nossa diretora, com a palavra. Helena? Oi, Helena. Helena. Bom, então, começamos com... Travou aqui. Helena, está me ouvindo? Está me ouvindo, Helena? Enquanto a Helena, eu entendo isso, essa dificuldade eu também tenho, vamos começar com o Juan Pablo. Juan Pablo, para quem está em dúvida sobre, tem um filho dependente de droga ou
gostaria de orientar alguém que sabe que está enfrentando o problema, o que a pessoa deve dizer? Olha, as famílias, quando estão passando por uma situação dessas, é uma situação muito difícil. Às vezes é uma situação muito traumática e até de pavor, né? Então, porque ali está se falando de um familiar que está com um distúrbio de comportamento, né? E que por conta de uma substância está passando por cima dos valores dela, né? E está tendo comportamentos completamente prejudiciais. Então, às vezes, acabam até agredindo os próprios familiares. A gente tem casos até de pessoas que acabaram até matando as famílias, né? Então, assim, é uma situação muito séria. E por isso que a gente fala, né, em internação, internação involuntária, né? Porque são pessoas que estão presas ali à sua escravidão pela substância e não estão tendo as condições de tomar decisões. Hoje a gente está falando sobre internação involuntária, por isso que a gente está trazendo tudo isso, mas lógico que existe a internação voluntária, né? Existe a internação compulsória, né? Onde tem ali uma ordem do juiz para se fazer a internação. Então, a primeira coisa que essas pessoas precisam fazer é procurar pessoas que trabalhem com isso, que estejam preparadas para dar alguma orientação. Então, assim, tem um problema com o familiar, tem um problema com o filho, ele está envolvido com as drogas, vê que ele está entrando numa situação caótica, que está entrando até antes, né, dessa situação, onde já tem problemas legais e tudo assim, percebeu que está usando drogas, procura ajuda de alguém profissional que entenda do assunto, né? Então, não importa se é particular, se é público, mas procurem ajuda, né? A gente falou agora do amor exigente, né? O amor exigente orienta muitas famílias, né? Levar essa patologia sozinhos é difícil. É como o doutor Pablo falou, e eu faço as palavras deles as minhas. Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, eu não sou louco de atender um dependente químico sozinho. Não dá certo. O tratamento precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, uma família sozinha assim, entrou nesse problema, tem que procurar ajuda. E aí, a partir de uma avaliação que seja feita por um profissional da área da saúde, por um médico, se decide se o paciente vai para uma internação ou não. Né? Existem os critérios, precisa ver se ele está correndo risco de vida, se ele consegue ficar abstinente, se não consegue, se ele realmente... Porque tem casos também em que o paciente... eu já presenciei várias famílias que falavam, eu acho, não tinham chegado a comentar com o filho, olha, né, nesse momento agora você vai se tratar. Então estavam, eu acho que ele vai reagir mal e tal, o que a gente faz, né? E aí eu oriento, às vezes, olha, às vezes é o momento de conversar, tem vezes em que isso não dá certo, né? Porque aí tem o risco do familiar fugir, desaparecer, né? Mas quando a gente sempre, a família nos procura, a gente procura entender o que está acontecendo ali, né? E às vezes a gente fala, olha, traz e a gente vai conversar junto. E muitas vezes um paciente que veio, que a família falou, olha, vai ficar revoltado, tal, a gente começa a conversar e não, realmente vocês têm razão, eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda, né? E isso também acontece muito, de um paciente que está, às vezes, involuntário, ali no momento da conversa com alguém que é preparado para isso, que trabalha com isso, que tem toda uma formação para isso, acaba mudando aquela situação e o paciente passa a ser voluntário, né? Inúmeros pacientes vieram supostamente involuntários, vieram até com uma equipe de remoção para a clínica, a gente conversando, né, chegou à conclusão de que tinha que ser internado, e o paciente acabou entrando voluntário, e pedindo, olha, eu gostaria de entrar voluntário, né? Então, é importantíssimo procurar alguém que trabalhe com isso, que seja da área, tá?
Helena já está a postos? Helena, daqui a pouquinho. Roberto, vocês orientam em relação às clínicas já disponíveis? Já, nós temos no site as instituições que são filiadas e são exatamente as clínicas que durante todos os anos que nós passamos aí viajando o Brasil, nós conseguimos selecionar. Então, olha só o número que nós chegamos, é muito baixo. Como o Juan falou, são pouquíssimas instituições que estão aptas hoje a funcionar no Brasil. Nós viajamos o Brasil inteiro, Está dando algum problema aqui, ok? Helena, desliga você o microfone. Helena, está dando eco. Não, é que o Emerson travou lá. Agora ele abriu. Mas para mim... Aí, pronto. Agora foi. Helena, Helena bate no cachorro. Estava batendo no cachorro, Helena. Você viu? Durante 9 Acontece. anos... Ao vivo é assim mesmo, gente. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. Durante 9 anos, nós conhecemos cerca de 4.000 instituições. E dentre dessas, 3.700 instituições estão completamente irregulares no Brasil. Isso daí é um perigo. Mas olha só que coisa importante. Sabe de quem é a culpa de tudo isso? Lá atrás, o governo, no ano de 2000, quando fecharam os leitos psiquiátricos, eles não deram sequência na adequação, no processo da estruturação da Lei 10.216. O que promoveu? Promoveu a clandestinidade. E eles deixaram correr solto isso até os dias de hoje. Então, isso não é culpa das pessoas. É provocado pelo próprio governo, dos governos passados, das lideranças passadas, que deixou chegar no ponto que chegou hoje. Então, hoje criou-se um paradigma que é muito complicado. A gente pode até mudar, doutor Pablo, instituições, estruturas, documentos e leis. Mas uma das coisas mais complicadas de se mudar é o paradigma das pessoas. Elas estão tão enraizadas no erro que elas não abrem mão de funcionar daquele jeito. Isso é um problema. Dessas 4.300 estão lutando para se adequar. Dessas 300, nós temos 20. Estão lá no site. Procure a Febras, que nós vamos auxiliar vocês. Doutor Pablo, eu gostaria de encerrar com o senhor, mas eu gostaria que a Helena falasse antes. Helena, o seu recado. Encerrar com o senhor, mas eu gostaria que a Helena falasse antes. Helena, o seu recado. Pessoal, aqui para mim, Emerson. Helena, desliga o microfone. E a Helena fala aqui no meu computador. Eu vou lá com a Helena. Ok, doutor Pablo, a palavra é sua. Olha, por isso, eu acho que nós estamos lidando com uma situação carregada de preconceito, mas é importante a gente entender que todos os recursos que a gente pode usar nessa doença tão complexa têm que ser respeitados. E não é dito pela gente, estou falando do NIDA, é o National Institute of Drug Abuse dos Estados Unidos, que é o órgão regulador dos tratamentos americanos e que diz que existe uma indicação precisa para as internações voluntárias. Então, principalmente temos que descarregar esse tema de preconceitos. Tá? E junto com isso, adequar realmente as clínicas para funcionarem dentro de esquemas eficientes. Né? E o Roberto sabe muito bem o que é um esquema eficiente, a gente também já sabe muito bem. Então, vamos tentar ajudar nesse processo de colocar as normas para que exista um tratamento de qualidade para todos os tipos de dependências químicas, das mais leves até as mais graves. Então, isso, sim. Não, por favor, doutor, por favor. Não, por favor, continue. As damas primeiro, por favor.
Obrigada. Não, é que a Paty acabou de fazer uma declaração muito importante, eu pediria ao Emerson para colocar novamente, onde ela fala ser um assunto, internação involuntária, muito importante. É um assunto muitíssimo importante, a internação involuntária salva vidas. Paty Zonato. O que nós ouvimos das uma pergunta. Paty, o que são esses desenhos aqui que me deixaram totalmente intrigado? Palmas. Hein? Palmas. Palmas. Não, palmas de um cara muito gordo, parece duas linguiças. Mas ela elogia, Pablo. Ela elogia e realmente é o que a gente ouve das mães, que realmente sem a internação voluntária salva vidas. Estamos com a Helena agora. Helena, a palavra é sua. Falar uma coisinha rapidinho antes, que é muito importante, que diz respeito a todos os depoimentos que a gente teve aí, de pessoas falando que inclusive um vereador falando que foi salvo, né, com uma internação involuntária, porque existe um conhecimento totalmente errado, né, no popular, de que, olha, quem não quer se tratar, não se trata. E isso é uma grande mentira. Porque muitos pacientes não querem se tratar no início, porque eles querem usar drogas por todas essas questões biológicas que a gente falou. E quando a gente retira a droga e põe esse paciente num tratamento sério, com programa de tratamento e acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né, de monitores, assim, uma equipe multidisciplinar, né, terapeutas holísticos, a gente faz com que esse paciente consiga raciocinar e aí ele passa a querer se tratar. Então, isso de que quem não quer se tratar, não adianta, né, não precisa querer para estar bem, não, inicialmente muitos pacientes não querem se tratar. Muitas vezes o paciente inicialmente não quer se tratar. E a gente ajuda esse paciente a chegar a um ponto onde ele queira escolher a vida acima da morte. Tânia Colino te dá boas-vindas, Helena. A palavra é sua. Pois é. Doutor Pablo, essa sua sala é muito esquisita. A gente está olhando para frente da tela e nós estamos olhando para cima. Mas que coisa maluca, porra. O que é isso aqui na sala do doutor Pablo? Gente, excelente live. É assunto para ficar conversando por muito tempo, né? E o que é muito legal é ver vocês tão entusiasmados num tema tão difícil, mas realmente só trabalhando, estando junto, é que dá para a gente saber o quanto que é importante, né? E quão importante é quando a gente vê as pessoas saindo desse problema e vê as famílias entendendo e acolhendo esse trabalho, né? Enquanto o Instituto Greenwood, que é o braço da Clínica Greenwood, ele só existe porque a Clínica Greenwood existe e nos deu esse entusiasmo, essa vontade de poder trabalhar e passar para frente o que nós conhecemos. Então, eu estou aqui agora porque, falando com vocês, eu pedi esse espaço dentro da live para agradecer de coração todos vocês que nos acompanharam durante esse período todo. Foram vocês que nos incentivaram, porque no tempo aí da pandemia, da reclusão, nós ficamos pensando como é que a gente vai continuar passando aquilo que a gente sabe e que isso é bom para o processo social, né? Que nós fazíamos através de palestras, nós fazíamos através de curso, e aí nós ficamos engessados. Mas em tempo engessado, a gente tem a criatividade. E aí nós viemos para as lives e tivemos um resultado muito bom. Não só bom, como o doutor Pablo disparou em escrever artigos, e artigos muito atuais, de situações que vem vindo ao longo do tempo, então ele está escrevendo na linguagem de hoje, vamos dizer assim, o que sempre ele aprendeu e tem nos passado com muito carinho, e tem passado para o público todo que nos lê. Está lá no blog da Greenwood, nas páginas lá do Instituto e da Greenwood, que vocês podem ler, né? E ele tem trazido todos esses temas aí de uma forma muito lúdica e, ao mesmo tempo, muito científica e muito técnica. Eu estou muito feliz com a vida do Juan, que está extremamente empenhado aí junto com o Brunelli nesse trabalho,
da clínica, né, das pessoas entenderem que a internação involuntária é um bem e não um mal, mas é bem como o Roberto falou, né, infelizmente, pessoas entraram e estragaram a forma desse trabalho, né, e cabe a nós voltar e buscar um rumo certo para esse trabalho, porque uma pessoa com o cérebro todo modificado pelo produto químico não vai ter voluntariedade. Ele precisa estar um pouco mais cuidado para poder saber o que é ter a vontade de ter uma vida boa, né? Então, eu estou aqui para agradecer todos vocês por tudo, todos que nos acompanharam, os nossos colegas de longe e de perto, que estão sempre conosco, ex-pacientes, familiares que a gente conhece há muito tempo, que nos acompanhou aí esse tempo todo. O ano que vem nós vamos voltar, não sabemos que modalidade será, mas a semana que vem já é véspera de Natal e depois véspera de Ano Novo, então nós vamos dar uma paradinha e a gente volta em fevereiro. E nós estamos já divulgando o nosso curso de acompanhamento terapêutico, que é um outro trabalho e também precisa de um profissional especializado na área. Um acompanhante terapêutico é aquele profissional que trabalha na rua, no ambiente aberto do paciente que teve processo de internação, ou às vezes nem teve processo de internação. Ele tem uma semi-internação em hospital dia ou em ambulatório, e ele precisa também ser orientado como fazer diferente, uma modificação no projeto de vida e no modo vivente. Então, nós temos esse curso, nós estamos lançando ele o ano que vem, ele vai ser, em princípio, online, mas toda a parte prática vai ser presencial, lá dentro da clínica de internação, ou com os pacientes aqui do Hospital Dia, e também em outras modalidades que a gente vai fazer. Vocês entrem no nosso blog, lá está, no Face também, e vocês vão verificar tudo o que é preciso para fazer esse curso. Doutor Pablo, muito obrigada pelo apoio que o senhor deu para o Instituto todo esse tempo, e principalmente esse ano. Quer dizer, todo o tempo, esse ano também, que o senhor também nos alimentou aí com várias lives que o senhor esteve conosco, e também todo o contexto que o senhor vem escrevendo. Brunelli, foi um prazer te conhecer esse ano, né? E nesse ano você entrou na Greenwood e puxou o pessoal aí para ir para Brasília, e um carinho enorme por você, não te conheço ainda pessoalmente, mas o conhecerei. E obrigada, Isilda, por tudo, obrigada, doutor Juan, pelo apoio. Obrigado. O Juan também teve várias lives aqui conosco. E obrigada, pessoal, por tudo. Um bom Natal, Feliz Natal com Cristo, de Cristo, um Natal diferente esse ano, né? Mas com certeza um Natal, porque a vida seguiu, independente da pandemia. E eu termino com as palavras de quem está nos assistindo. Parabéns, doutor Pablo, parabéns, doutor Juan Pablo Roig, parabéns, Brunelli, todos considerando uma excelente live. E mais uma vez eu repito, o site do Instituto Greenwood responde as dúvidas, doutor Pablo, doutor Juan Pablo, e também podemos encaminhar as perguntas ao Roberto Brunelli para que você tenha a melhor informação. Muito obrigado, Emerson Peixoto, por toda a assistência técnica. Muito obrigado, doutor Brunelli. A Renata Brunelli está nos assistindo, que é a presidente da FEBRACE. Muito obrigada a todos e estamos juntos. Ganhamos um grande presente de Natal, que foi não entrar na pauta de votação da Câmara o PL que prega, né, que autoriza plantação de maconha em todo o Brasil e também produção de até alimentos com maconha. Rodrigo Maia não colocou em votação e este foi um grande presente, apesar com todo o trabalho das famílias e dos especialistas, juntos por um Brasil sem drogas. Muito obrigado, doutor Pablo, doutor Juan, Helena Parolari, um abraço, Roberto. Obrigado a todos. Tchau, Feliz Natal. Feliz Natal a todos, tchau.